Olá a todos e bem-vindo a mais um episódio do Perfectos Podcast. O episódio de hoje saiu um bocadinho da estrutura habitual e tornou-se mais numa conversa fluida, mas sempre com o tema de livros e literatura em mente. O nosso convidado de hoje é o artista plástico Pedro Cabrita Reis, é dos artistas de maior renome da atualidade em Portugal. Pedro Cabrita Reis licenciou-se na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e tem obras espalhadas pelo mundo. Sem mais demoras, deixo-vos com Pedro Cabrita Reis. Espero que gostem. Ao longo de toda a minha infância, desde muito pequenino, sou amigo do António, conheci o Pedro, em que o Pedro não só parece como é uma pessoa que, falta-me um bocado as palavras em português, mas é uma pessoa que marches at the beat of his own drum, que é um grande individualista. I built my own drum. É, até mesmo assim. Por isso é um bocadinho o que é que o levou, se sempre foi assim, se sempre o levou a querer... Desde que me recordo de mim como pessoa, ou seja, desde que tenho uma posse reflexiva da minha consciência, portanto, desde o momento que me identifico como sujeito exterior a mim, ou seja, desde o momento que me entendo como alguém que é objeto de pensamento, eu fora de mim próprio, sempre soube o que é que queria fazer. Não me recordo nunca ao longo de toda a minha vida, tenho 64 anos, e não me recordo nunca de ter tido ou hesitações, ou angústias, ou depressões, como qualquer pessoa normal. Digamos, a minha vida é feita de silêncios, de algumas tristezas, de bastantes alegrias, e acima de tudo, de um permanente construir de sonhos e de coisas que se querem fazer. E nunca tive nenhum setbacks, ou seja, os momentos em que eu me desaponto são quase todos pela circunstância de, por forças que me ultrapassam de uma forma incontornável, não poder fazer aquilo que quero. E fazer aquilo que quero é chegar-me perto de uma pessoa, construir, fazer aquilo que desenho para mim próprio como um objetivo a atingir. De qualquer forma, esses momentos, de desapontamento, palavra que provavelmente não existirá, mas que é clara em relação àquilo que eu dela espero, esses momentos não são os momentos que marcam a minha vida. Os momentos que marcam a minha vida é uma linha continuada de coisas acontecidas e feitas, tal como eu as desejara, tal como eu as sonhara, tal como eu quis que elas fossem. E revê-se em algum escritor ou algum escritor alguma vez que leu alguma coisa na sua infância, ou até mesmo em adulto, que reforçou essa posição? E também uma segunda pergunta, que é quando falou de que as angústias ou os setbacks que teve na sua vida foi por forças maiores ou coisas que o Pedro não conseguia controlar, mas que isso para si não permitiu que isso o impactasse ou que o deitasse abaixo, se leu alguma coisa ou se tem alguma... Devo confessar que, por muito estranho que isto possa parecer, eu iria mesmo mais longe, por muito arrogante que isto possa parecer, não me recordo de ter moldado a vida com exemplos exteriores àquilo que, mais para além daquilo que era a minha própria vontade. Como todos, li, como todos, vivi e acompanhei as peripécias das narrativas dos livros que foram fazendo parte da minha vida, mas não me recordo nunca de ter lido nenhum livro, fosse ele de ensaio, de ficção, ou de poesia, ou de outro tipo, ou de outra disciplina espiritual qualquer. Não me recordo de ter lido nenhum livro que tivesse, de alguma maneira, contribuído de uma forma incontornável e, irrecusável. Nenhum livro teve um papel de... A palavra não é usada aqui corretamente, mas uso apenas para explicar. Nenhum livro foi mentor da minha forma de estar no mundo. A minha forma de estar no mundo
é feita de tudo, dos livros, das músicas, das conversas com as pessoas, do silêncio, do olhar para o que está em roda, do pensamento, das conversas muitas e prolongadas pela noite ao longo digamos, dos encontros com os meus amigos, mas não há, olhando para trás, nenhum livro que eu te possa dizer isto. Eu era uma coisa antes disto e fui outra coisa depois disto. É falso. Eu fui sempre a mesma coisa e o que é que eu fui? Fui sempre uma pessoa a construir o personagem chamado Pedro Cabrita Reis. Agora é Cabrita, para facilitar. Essa pessoa que construiu esse personagem, havendo entre um e outro uma concomitância de lugar, de corpo, de sonho e de projeto, é uma pessoa que se constrói, é uma pessoa que constrói a sua presença no mundo com tudo, e este tudo são as pinturas, as viagens, os jantares, as conversas, os charutos, os copos, as noites perdidas em sítios inconfessáveis e tudo isso. Portanto, digamos que tudo que vem ter comigo digamos, é uma amálgama de coisas à procura das quais eu vou ou que vêm ter comigo sem que eu tivesse pensado nisso. E o que eu faço é deixar tudo. Nunca houve na minha vida uma recusa. Eu tomo tudo como parte do que eu sou e tomo tudo como matéria daquilo que eu quero vir a ser. Uma linha, eu por exemplo posso dizer, já que este nosso encontro é em torno de livros, aqui atrás de mim estão os livros que eu fui deixando, e fui deixando porquê? Porque obviamente eu li bastantes mais livros do que os que se vêem aqui atrás de mim. Simplesmente tive sempre um princípio que era, de vez em quando, juntava os livros todos em cima de mesas e convidava, acima de tudo, pessoas mais jovens e dizia: estes livros agora é para partir, peguem, levem-os que quiserem. Portanto, eu comprei muitos livros que foram parar às vidas de outras pessoas. Estes são aqueles que eu fui guardando para mim como uma espécie é um lugar meu. Estes livros que estão atrás de mim são um lugar meu. Alguns deles vieram de casa dos meus pais, onde eu os li quando muito jovem, quando tinha 11, 12, 13 anos por aí fora. Outros, claro, a maioria fui-os comprando. Fui libertando muitos desses livros, não porque não gostasse deles, mas porque, comparando-os com outros, que são estes que vão ficando, não eram, digamos, não eram inevitáveis. Os que são inevitáveis vão ficando. Mas mesmo esta qualidade de inevitabilidade, de desejo, de pertença, de fazer parte de uma vida que continua, mesmo isso é um processo de transformação permanente. Se nos encontrássemos daqui a 5 anos para conversar sobre este mesmo tema, provavelmente esta biblioteca pequeníssima estaria reduzida à metade ou estaria aumentada até ao dobro, não sei. Portanto, o facto de poderes escolher livros e poderes rever-te neles de alguma forma é algo que se transforma. Tu sabes de ti, falas de ti sobre ti, analisas-te, olhas-te, transportas em permanência uma consciência de ti mesmo que é não só um processo de permanência, mas também um processo em transformação permanente. E é por isso que há pintores que são importantes, ou que foram importantes para mim, quando eu era bastante jovem. Recordo-me, por exemplo, do Van Gogh ou do Goya, e esse encanto por esses pintores, para citar apenas dois, foi sujeito ao longo da minha vida a transformações. Hoje, por exemplo, o Van Gogh talvez não me interesse tanto como me interessava quando eu era adolescente. O Goya continua-me a interessar, provavelmente cada vez mais, mas não necessariamente
nas suas pinturas, que eu diria, de corte. O Goya, como sabemos, era um pintor de corte, da corte espanhola, da altura, e contudo tinha um outro lado, um lado diferente, um lado quase marginal, e é dessa parte do Goya que eu gosto. Portanto, em pintura, em leitura, seja a poesia, a ficção ou outras, ou o cinema, enfim, tudo aquilo que são os tijolos com que tu constróis a casa da tua vida, é um processo que continuamente está sujeito à análise, à transformação e à mudança. O Pedro trouxe um tema interessante, que não é necessariamente o livro ser uma coisa que mude de um momento para o outro, ou depois de ler este livro tornar uma pessoa diferente, mas fala dos livros como se o livro marca talvez pela altura da vida onde leu esse livro, não tanto pela mensagem que o livro, dos livros que para trás ficaram, os que ficaram nesta biblioteca, são livros, como falou, que leu em casa dos seus pais ou que leu numa certa altura da sua vida. Isso é um tema interessante. O Pedro consegue falar mais sobre isso? Se há momentos da sua vida onde eu estive neste sítio e lembro-me que li este livro, não é necessariamente a mensagem, mas o livro em si, há algum que lhe vem à cabeça? A pergunta que me fazes tem a complexidade idêntica à mesma pergunta, ou à pergunta que seria: quais são os artistas que o influenciaram na sua vida? Ou quais são as pessoas que de alguma maneira o marcaram? Olhando para o processo, este processo de continuidade, eu não saberia, ou seja, eticamente e num plano de pura transparência, eu não te saberia indicar um nome ou outro. Posso-te indicar todos os autores da biblioteca por razões diversas. E se me perguntas onde é que li e porquê, isso então estamos mesmo mal, porque a minha memória vai se dissolvendo no tempo e olho para trás e o tempo é todo só um momento, é uma coisa só. Não consegues construir uma narrativa de capítulos, não consegues, apesar da história poder ser, digamos, construída por uma análise que é temporal, conceptual, mas no caso, digamos, de uma história pessoal, a não ser, é claro, que tivesses sido objeto de, digamos, de choques emocionais ou vivenciais muito fortes, em que aquilo que tu és muda após e antes e após esses choques. No meu caso, não tive nunca na minha vida, digamos, nunca me encontrei com esses processos de ruptura e, como tal, volto e venho e vou e regresso no meio destes livros todos. Posso dizer que a minha forma de ler preferida é chegar aqui e tirar um livro qualquer, de Conrad, que é um autor que eu gosto bastante, ler um pouco e depois tirar outro, e ler um pouco, e leio, como eu costumo dizer, encostado à biblioteca. Leio muitas vezes de pé, venho aqui, tiro o livro, estico-me mais ou menos, ou baixo-me e tiro, e revejo, como se de repente telefonasse a uma pessoa que eu já não via há muito tempo, só para ouvir o tom da voz e a reconhecer a presença dessa pessoa na minha vida, não é? Portanto, não procuro nos livros o preenchimento de faltas ou lacunas na minha vida, não é? Não procuro, aliás, nada em lado nenhum. O que eu faço é recebo as coisas. Portanto, continuo a comprar livros, muitos deles vou-os lendo muito mais tarde depois de os ter comprado. Gosto de os ter. Comprar livros é já em si parte do processo da leitura, parte do encanto por esse momento particular e único que é ler. E para que isso comece, é preciso aceder a esse território desconhecido que está concentrado dentro deste objeto e que é traduzido para o nosso pensamento por estas coisinhas que parecem formigas e que são as letras. Não é? E isto tudo está aqui junto e aqui dentro está o tempo todo do mundo. Dentro de cada um destes livros está o tempo todo do mundo. Feito, pensado, narrado,
escrito e imaginado de forma diversa por cada autor. E cada autor, embora se possa sempre detectar uma linha de pensamento e uma linha de criatividade coerente na trajetória de cada autor, ainda assim, cada momento em que essa trajetória é materializada, ou seja, em cada livro, esse pensamento sobre o mundo, esse mundo inteiro, vem-nos parar à mão com algumas nuances. Este livro do Conrad é diferente dos outros livros todos do Conrad. E é igual a todos os livros outros do Conrad, porque é do Conrad. Todo o universo do Conrad é de viagens. São viagens onde acontecem coisas nebulosas, viagens em sítios longe daquilo que é, digamos, a dimensão do nosso universo, da Europa. São livros que se passam, sobretudo, na viragem do século XIX para o século XX. Passam-se em lugares distantes, lugares aos quais só se chega por mar, de barco, em que a viagem já é ela própria uma história que nos faz chegar aos acontecimentos do lugar a que essa história se dirige. Nesse particular, podemos dizer, ou eu poderia dizer, que o que me interessa, digamos, na diversidade destes autores todos, na diversidade da obra de cada autor, quando analisados os diversos momentos da mesma, o que é fantástico é que tudo isto que aqui está, como as pinturas que se conhecem, as poesias, digamos, é um ato que o ser humano realiza, o ser humano que é autor, que é escritor, que é pintor, que é pensador, realiza no sentido de reconfigurar e construir o mundo sob o seu, digamos, sob a ótica do seu olhar. E isso não nos deve, a mim, não me leva a pensar ou a registar com pormenor. É uma espécie de um estado de espírito orgânico, impalpável, com contornos e horizontes que são variáveis, mas que é uma espécie de ambiência na qual tu te imerges voluntariamente ao decidir ler o livro, e isso vem ter contigo e passa a fazer parte de ti. Ou seja, eu estive em todos os sítios onde aconteceram as histórias do Conrad, como tive em todos os sítios, nomeadamente, basicamente, na Áustria, de Musil. Musil, nomeadamente nesta obra, O Homem Sem Qualidades, é um testemunho e um analista impiedoso da viragem de uma Europa em decadência, uma Europa imperial, austro-húngara, que vai desaparecendo, uma Europa dos séculos anteriores, do século XVII e XVIII, e que chega ao dialbar do século XX e não se reconhece, não se sabe o que é, não se vê, e é um momento de, digamos, de ruptura, é um momento de corte, um corte cultural e civilizacional muito forte. Este museu é um apontador, um narrador, um atento cronista e acompanhador daquilo que será a grande viragem política da Europa e que vai levar, após a Primeira Guerra Mundial, às ditaduras que conhecemos e à transformação de uma Europa que está construída sobre uma, digamos, uma malha, uma estrutura, digamos, autárquica, portanto, autoritária, que nasce do Congresso de Viena a seguir à, digamos, à faillite, à queda absoluta de Napoleão, após, digamos, após o modelo napoleónico da Revolução Francesa e das conquistas, digamos, do espalhar de Napoleão e dos seus exércitos pela Europa na vã ambição de levar ao mundo, à Europa de então, os ideais da Revolução Francesa, e na muito objetiva ambição de construir o Império Francês, não é? E isso tudo cai por terra, Napoleão é exilado e, digamos, as forças mais retrógradas da Europa de então reúnem-se em Viena
sob a batuta de um político extraordinário, mas de uma perfídia única, chamado Metternich, e é no Conselho, digamos, desse encontro em Viena, que se forma o princípio da Europa, que a conheceremos até aos anos 40, a Europa, digamos, do nazismo e por aí fora. O Musil não fala em história, em política dessa forma, digamos, é um romancista à altura de Thomas Mann. O Thomas Mann, ele próprio, também, digamos, pronuncia essa Europa, da qual nós somos herdeiros, para o bem e para o mal. Nas suas obras, o Thomas Mann, digamos, com outra aproximação, o Musil mais austríaco, mais vienense, mais, digamos, ligado à psicanálise, à psicologia e tal, enquanto o Thomas Mann é um narrador clássico com, digamos, o calibre dos grandes autores que o precederam. Portanto, tocando nessa parte dessa Europa, o Pedro, que falou em que somos todos herdeiros para o bem e para o mal desta Europa, e o Pedro, cá em Portugal, chegou a viver um bocadinho o fim dessa Europa durante o 25 de Abril, dessa Revolução, e o pré-25 de Abril. E o Pedro, do que eu já ouvi falar, tem opiniões políticas muito acentuadas no que acredita, e se isso veio da leitura, se veio mais da altura do sítio onde viveu, e na Europa, e na altura da Europa e no sítio da Europa. Devo-te confessar que a minha adolescência, eu nasci em 1956, longe ainda do 25 de Abril, portanto toda a fase da minha adolescência, e é de alguma maneira na adolescência que nós construímos-nos naquilo que viremos a ser, de alguma maneira. É um momento da nossa vida no qual estamos atentíssimos, estamos muito receptivos, a nossa sensibilidade e o nosso pensamento está ao rubro e, portanto, estamos preparados para, digamos, estamos a construir o nosso personagem a cada momento. Essa fase da vida das pessoas é, digamos, é mais notoriamente identitária no momento da adolescência. É na adolescência que tu, a traços largos, com pinceladas largas, constróis aquilo que tu, de uma forma aproximada, poderás vir a ser ao longo da tua vida. Claro que nunca somos a mesma coisa, nunca. Nunca ao longo do dia somos a mesma coisa, e muito menos num período histórico que tem a amplitude dos anos da nossa vida. Contudo, as transformações e as mudanças que vamos, às vezes sem o saber, outras vezes voluntariamente, às vezes de uma forma implícita apenas, outra determinada, essas mudanças são apuramentos de uma consciência que, voluntária e involuntariamente, é construída ao longo desse período da adolescência e dos primeiros momentos da idade adulta. Não é? É nessa altura que as coisas te marcam ao ponto de as transportares na vida toda. E essas coisas que te marcam são a todos os níveis da construção da consciência, sejam espirituais, físicas, sejam do domínio da intelectualidade pura, do domínio da emoção, tudo isso. Portanto, tu constróis-te enquanto pessoa a partir daí. Nessa altura da minha vida, portanto, na minha adolescência, curiosamente, as minhas leituras eram tão dispares e tão diferenciadas quanto, por exemplo, os americanos dos anos 40 e 50, Scott Fitzgerald e outros, ou, por exemplo, os escritores existencialistas, nomeadamente Camus, de que me recordo de ter lido, não a obra por completo, evidentemente, mas uma quantidade de livros marcantes da autoria do Albert Camus, quando eu tinha 14 ou 15 anos. Não sei se será a leitura mais adequada para um jovem com 15 anos, mas, verdade seja dita, que isso aconteceu. E, nesse particular, posso dizer que eu sou, inevitavelmente, também
um resultado dessas leituras. E porquê essas leituras? Porque nessa altura, digamos, no convívio, na rede, na malha, na ambiência das pessoas com quem eu me dava, no liceu, que eu estudei no liceu, éramos todos jovens com ambições intelectuais e muito ativos, e líamos e falávamos das coisas que se lia, e cinema e por aí fora. E essas eram, digamos, antes, já ainda durante os anos 70, eram as leituras que se faziam. Eu nunca tive uma inclinação para leituras de índole sociológica, ou filosófica, ou política, sob qualquer forma. Recordo-me, e ainda hoje mantenho essa espécie de distância a esse território da escrita e do pensamento, mas recordo-me que interessavam-me, acima de tudo, estes autores à parte, estes autores que, de alguma forma, acabavam por, através da sua escrita, ter uma ambição de determinar um campo de pensamento filosófico. Daí o Camus, não é? Que é um nome incontornável quando se fala do existencialismo e do pensamento filosófico francês, ali por cima da Segunda Guerra Mundial, portanto, anos 40 e 50, e aí sim posso dizer que essas leituras, de alguma forma, tiveram uma importância particular em mim. E perguntar-me-ás, mas tiveram importância em que sentido? Determinar o seu comportamento? Provavelmente, eu diria que tudo determina o comportamento, agora não necessariamente de uma forma direta. A forma como as experiências digamos, pessoais, sejam elas do nível intelectual, emocional, vêm de alguma maneira moldar aquilo que tu és enquanto pessoa, não são necessariamente como aulas das escolas em que nós tomamos apontamentos. Não se tiram apontamentos, submerges-te, imerges-te naquilo que é o teu interesse, naquele livro, naquela pintura, naquele filme, por aí fora. De modo que eu nunca conseguiria dar-te uma resposta de ordem formal, rigorosa, se tu me perguntasses, então, e o Estrangeiro, do Camus, você leu? Li. E gostou imenso. Como é que isso o influenciou? Eu digo, não sei como é que me influenciou, mas a imagem final do livro, que é o personagem mata uma pessoa na praia porque o sol lhe encandeou os olhos. Isto é uma coisa que aparentemente não tem explicação. Contudo, na sua estranheza, na sua imprevisibilidade, no facto de ser uma circunstância, digamos, enorme, na sua perversidade, no facto de ser inesperado, acaba por ter uma capacidade para te deixar uma marca brutal. Não é daí que eu nunca ganhei nenhum apetite a matar pessoas na praia, depois de ter lido este livro, mas de facto estas coisas dão-te uma espécie de construção interior que faz com que tenhas a noção que só podes ser diferente dos outros. Portanto, no fundo, estas experiências da leitura, da arte, da música, o que constroem em ti apuram, aperfeiçoam, iluminam aquilo que em ti é o que tu és, é o teu individualismo, é a tua diferença em relação aos outros. Não contribuem de forma alguma para que esta diferença seja entendida como uma noção de superioridade, porque a superioridade não tem a ver com a diferença não tem um escalão hierárquico, não tem uma medida de bem ou de mal, tem uma medida apenas de diferença. E a diferença tem em si próprio um valor intrínseco. Nunca jamais poderás basear no facto de achares que és diferente para pensares que és melhor.
és apenas diferente. E e isso vem-te da acumulação involuntária quase daquelas coisas que tu, sem saber porquê, queres fazer. Queres ler aquele livro, queres ir ver aquele filme, queres ouvir aquela música, e isso tudo vai construir. E vai construindo com particular ênfase no momento da tua vida, que é o momento em que tu começas a ser o que tu virás a ser, que é justamente a adolescência. Então a sua leitura é, então diria, da maneira até como lê encostado à biblioteca, é uma leitura muito impulsiva, em que é, e se eu pergunto, não só a leitura, mas a sua compra de livros também, como é que... A minha compra de livros digamos, é relativamente aleatória. É relativamente aleatório no sentido de que há livros que eu não compro mesmo, que não me interessam. Desde já, coisas tão, enfim, tão infelizes como livros de autoajuda, ou livros que se propõem a explicar o mundo em 120 páginas, ou, ainda agora, acabei de ler um livro, recentemente, que, este mesmo, aqui está ele. Ora bom, quando eu acabo de ler os meus livros, faço sempre comentários nos livros. Este livro, acabei de o ler no dia 15 de setembro, e diz assim, estas notas que aqui estão. Li este livro nos passados 3 dias, portanto entre 12 e 15 de setembro. Não excessivamente interessante, nem sequer bem escrito, espero ao menos que os factos neles descritos tenham uma veracidade superior ao interesse, entre aspas, que as opiniões do autor possam suscitar. Há no livro todo um ambiente de guião para qualquer coisa entre a National Geographic TV e os confrangedores de canais de história e ou Odisseia das TVs populares. Enfim, este livro propõe-se fazer a história do mundo na ascensão e queda de 10 impérios. É interessante, tem uma quantidade de factos interessante. Foi a única coisa. E factos descritos de uma forma simples, correta, sem nada. Portanto, este livro que eu li, que foi o meu último livro que eu li, no quadro de uns livros de, digamos, com ambições sociológicas, filosóficas e outras, comprei durante o verão, como o famoso Genesis, que tanto se falou durante o verão e que eu ainda não comecei, como um livro de um israelita, que é, mais uma vez, a história do mundo, desde o Homo sapiens até agora. Ou é pela idade que eu tenho agora, ou por quaisquer razões, ou porque no verão estamos mais predispostos à literatura de cordel, mesmo que ela tenha ambições científicas ou historiográficas, e comprei uma quantidade de livros em Faro para ler. Só consegui ler este até agora e o resultado, enfim, é o que eu descrevi naquelas notas. Estou em mãos com o outro livro que não me recordo o nome, que é um livro que se fala muito. O Sapiens? Não. O Sapiens é o outro que eu ainda não li. O Sapiens é do italiano. Esse deixei-o para o fim porque me parece, talvez, hipoteticamente e intuitivamente, o mais interessante. É um que eu posso mandar buscar daqui a bocado e já, como não o li ainda, também não vamos falar muito sobre ele. Mas, de qualquer maneira, isto tudo para dizer que as minhas leituras, porque compro, e agora sim vamos pegar onde estávamos há pouco, como faço compras aleatórias, as minhas leituras ou as minhas compras nunca são no sentido de ler coisas para finalmente compreender o mundo. O mundo é incompreensível e é daí que vem a beleza e a riqueza do mundo. É pela circunstância de nunca podermos, em altura alguma, definir uma malha de compreensão. Podes ler todos os livros sobre macro e microeconomia e jamais perceberás a existência do capitalismo se não tiveres lido Karl Marx e outros livros. Portanto, os livros não explicam tal como a arte não representa o mundo. O que os livros fazem é trazer até nós a interioridade do pensamento do seu autor. E a riqueza dos livros, por muito maus ou menos interessantes que sejam, como é este caso, a mais-valia dos livros é justamente a mesma que a mais-valia de uma noite passada à conversa com alguém que te diz uma quantidade de coisas que, no fundo, são, por vezes, entediantes
no pior dos casos, ou desinteressantes ou banais, no melhor dos casos, mas que tu, do que te retiras dessa longa noite, é o prazer do encontro e de estares a falar com pessoas. A literatura e a leitura têm isso. É uma coisa que te aumenta, que te magnifica, digamos, exponencia o modo como tu podes imaginar o mundo, mas não te traz explicações. As explicações são a parte mais pobre de uma ambição teleológica, ou seja, são as pessoas que gostariam de poder, de uma forma e de uma vez por todas, dizer: o mundo é assim, a vida é isto e as pessoas são aquilo. Justamente o que é maravilhoso na existência é isso ser absolutamente impossível e não haver resposta para essas perguntas. Há, contudo, um processo continuado de interrogações. E os livros são tanto melhor quanto nos trouxerem testemunho dessas interrogações. Livros que se nos proponham explicar são livros que, à partida, não têm aquilo que eu pessoalmente acho como importante. O que eu gosto é de compilar perguntas e interrogações. Não gosto de forma alguma de colecionar explicações. Portanto, quando vou a uma livraria comprar livros, não vou à procura de nada que me ajude, sob nenhuma forma, digamos, a ter respostas. Compro, aliás, coisas dispares, que aparentemente não têm nada a ver umas com as outras. Posso comprar poesia, posso comprar um livro sobre os pássaros da Península Ibérica e posso comprar a seguir o livro do Suetónio, 12 Césares, a história dos primeiros 12 imperadores do Império Romano. E logo a seguir a coletânea de cartas do Eça de Queiroz, quando ele estava em Havana como cônsul de Portugal. E é disso que a vida é feita dessas diferenças, não é feita de um desenho compactado, dirigido e formatado no sentido de querer chegar a um lugar. Não há um lugar a que se chegue. O lugar da humanidade e o lugar do indivíduo da humanidade é feito justamente dessa espuma, dessa diferença, dessa impossibilidade de certeza. E, portanto, o que é que tu tens que fazer? Tens que ginasticar a inteligência e o espírito no sentido de aceitar e compreender que essa enormíssima diversidade é que é o território de verdade. A verdade não é unívoca, não é uma coisa só, não é um escrito que te diz vai por ali. Não, de forma alguma. A verdade constróis tu, dentro de ti, com estas divergências todas que estão patentes nos quadros, nas músicas, nos filmes, nos livros, nas pessoas, nas paisagens, nas viagens, por aí fora. Pedro, não procurando essa imagem formatada e escolher livros que aparentam, ao princípio, não ter nada a ver uns com os outros, faz uma coisa que parece bastante metódica, que é, chega ao fim do livro e anota o final do livro. O que é que o leva a fazer isso? Opá, gosto muito dos meus amigos. E como escrevo nos meus cadernos, tenho para ali um ou dois, mas posso escrever coisas tão simples como este. Por exemplo, neste volume 2 do Homem Sem Qualidades, obra que proponho seriamente a todas as pessoas que nos estiverem a ver que o leiam. Tem uma belíssima tradução de Dom Quixote e sinceramente é uma obra quintessente, como é que seria isto, crucial na história do pensamento filosófico europeu e da literatura europeia. Posso escrever coisas tão simples como: acabado de ler no Hotel Camino Real, na cidade do México, pelas 21h30, no domingo 21 de setembro de 2008. Não tem comentários, tem apenas um momento. Ou seja, o que há aqui é um cruzamento e uma fixação de uma história de vida continuada que é aqui consolidada e pautada pelo fim da leitura de um livro. Ou seja, deixas no teu caminho, no teu path na vida, isto é digamos, poderíamos dizer
que cada livro é um rite of passage, não é? É um ritual de continuação, de crescimento, de aprendizagem. E ao marcares coisas tão banais e irrelevantes como estive a ler este livro, acabei de o ler num hotel no México. Mas isso aumenta o tamanho daquilo que leste, aumenta com o lugar, com as memórias do México que eu tenho dessa viagem, o porquê, o que é que lá fui fazer, uma exposição, obviamente, as pessoas que conheci, como é que este livro que vem de Viena do princípio do século XX, atravessa a história toda, viaja comigo de avião e acaba no México. E é este encruzar de tudo isto que transforma a leitura numa coisa magnífica, hipnótica, numa aventura irrecusável, não é? E ainda por cima, nós não inventámos, os chineses é que inventaram a imprensa. O Gutenberg terá tido, através do Marco Polo, conhecimento que os chineses já faziam. They printed books before we did. Mas esta coisa engraçada, este objeto, estás a ver? Como é que nós concentramos no objeto livro, não é? Um mundo que tem uma medida que nem o espírito alcança. Nunca conseguimos alcançar a totalidade da dimensão do pensamento do autor, das peripécias, das vicissitudes dos personagens que fazem parte desta narrativa. Tudo isso é de uma dimensão que ultrapassa aquilo que nós possamos adivinhar como dimensão do mundo. E, contudo, descobrimos esta forma maravilhosa de condensar esse impensável sem limites, que é a narrativa e o pensamento, neste objeto prosaico que é o livro. Isto é uma das conquistas mais extraordinárias da humanidade, esta história. Disponível aos milhares pelas livrarias do mundo inteiro. Estás a perceber? Isto é uma coisa extraordinária. Pronto, não sei. Na OSE Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas. Sempre com a melhor assistência técnica. OSE Energia, a energia que aproxima Portugal.